Mateus 16, de 13 a 20. Chamo a sua atenção para esse texto, para pensarmos sobre o tema confissão de fé. Confissão de fé. Poderíamos também chamar esse texto de a grande confissão. A grande confissão de Pedro. Mateus 16, de 13 a 20. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém. Esta é a palavra de Deus. Oremos. Ó Deus, que o Senhor agora nos faça ouvir sua voz de forma mansa, suave, profunda, penetrante. Que o Senhor se revele a nós pela tua palavra hoje à noite. Que o Senhor nos faça confessá-lo como o Senhor realmente é, pelo que o Senhor é. E que sejamos todos fortalecidos na fé, na esperança e no amor hoje à noite. Que haja salvação, santificação, e que todos nós encontrem em Jesus Cristo hoje à noite satisfação para as nossas almas. O Senhor sabe o que cada um de nós precisa através desta palavra. Portanto, eu te peço, em nome de Jesus, pegue os 5 pães e os 2 peixinhos que são essa mensagem, multiplique isso e alimente a nossa alma, em nome de Jesus, amém. Nós estamos estudando a vida de Pedro, essa já é a 7ª mensagem nesta série, e o nosso objetivo é simples, nós queremos aprender como é que Deus transforma alguém. Como é que Deus pega uma pedra bruta e transforma esta pedra em joia rara? Como é que Deus pega um coração de pedra e transforma esse coração em caráter escultural? E hoje à noite, o texto que nós lemos, o texto que nós temos diante de nós, vai nos ensinar que confissão de fé é essencial nesse processo de transformação. Agora, a pergunta é: por que confissão de fé? O que significa confissão de fé em Jesus Cristo? Qual é o valor de tudo isso? Sendo a confissão de fé essencial no processo de santificação, de transformação, de amadurecimento, o que é isso? E para quê? Qual é a necessidade da confissão de fé? É interessante porque a essa altura da história, Pedro já estava seguindo o Senhor Jesus Cristo intimamente, havia pelo menos 2 anos. Havia pelo menos 2 anos que Pedro havia deixado tudo para seguir o Senhor. Adiante deles, adiante de Pedro e dos outros apóstolos e dos discípulos, restava pouco mais de 6 meses para a crucificação de Jesus. Então percebam que eles já estavam na reta final do tempo deles com o Senhor, há 2 anos juntos,
e há apenas 6 meses da cruz. Eles haviam atendido ao chamado de Jesus, quando Jesus os chama para deixar tudo e segui-lo. Eles já haviam escutado os ensinos de Jesus, o suprassumo da mensagem do Senhor. Eles já provavelmente conheciam decorado ou de coração o Sermão da Montanha, por exemplo. Assistiram aos milagres de Jesus, viram sinais, viram pessoas ser curadas, demônios serem expelidos da vida das pessoas. Vários deles testemunharam muito do Senhor Jesus Cristo. E aí, o que é que você espera dos apóstolos ou de Pedro nesse momento da vida deles? 2 anos juntos, tanta coisa já vivida. Não seria de esperar que eles entendessem a essa altura da história, ou pelo menos a multidão que seguia Jesus, não seria de esperar que eles saberiam definir ou dizer apropriadamente qual é a verdadeira natureza do Senhor. Naturalmente, nós somos tentados a dizer que sim. 2 anos de curso intensivo com Jesus já teria dado a eles a possibilidade de dizer na ponta da língua quem é Jesus Cristo, porque essa foi a pergunta que Jesus fez. Jesus pergunta a eles primeiro: o que dizem os outros sobre quem é o Filho do Homem? O que os outros estão dizendo sobre mim? Como eles me definem? E aí depois Jesus torna a pergunta ainda mais pessoal e direta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Por que Jesus pergunta isso? Jesus pergunta isso porque não era tão natural assim para eles responderem à pergunta naquele ponto da vida deles. A maioria dos discípulos ainda estava confusa. Talvez Pedro estivesse um pouquinho melhor, afinal a grande confissão aqui do texto que lemos sai dos lábios de Pedro. Mas a verdade é que os discípulos estavam confusos. Por exemplo, esse mesmo episódio que a gente leu em Mateus está registrado no Evangelho de Marcos. E lá no Evangelho de Marcos, pouco antes dessa pergunta que Jesus faz e que nós lemos em Mateus 16, antes desse interrogatório, Jesus fez uma outra pergunta que é reveladora. Revela para nós que apesar desses homens estarem seguindo Jesus há mais de 2 anos, apesar de faltar pouco mais de 6 meses para a crucificação de Jesus, esses homens ainda estavam confusos. E é muito interessante a narrativa de Marcos, porque como já disse aqui, o Evangelho de Marcos é fruto dos sermões de Pedro em Roma. Pedro pregando, Pedro ensinando, e João Marcos, que escreveu o Evangelho, iluminado ou inspirado pelo Espírito, tomando nota, registrando. E o que Marcos registra no contexto do texto que nós lemos em Mateus 16 é simplesmente, absolutamente impressionante. Abra comigo em Marcos 8, verso 14, e veja o que está dito. Marcos 8, 14. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação de pães. Havia sobrado 12 cestos, um para cada apóstolo carregar, e eles se esqueceram de levar pão com eles no barco. E aí Jesus faz uma pergunta, uma advertência. Jesus no verso 15 adverte dizendo: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Cuidado com a maldade desses homens. Cuidado com os falsos ensinos desses religiosos. Era disso que Jesus estava falando. Jesus usa a expressão fermento para falar que de forma sorrateira a maldade e a mentira estava se alastrando, que os discípulos deveriam tomar cuidado para que isso não contaminasse eles. Jesus estava falando de coisa séria.
E olha o que eles dizem no verso 16: e eles discutiam entre si. Jesus está dizendo isso porque não temos pão. Jesus está falando de fermento de fariseus e de Herodes porque não temos pão. Gente, esses discípulos não tinham noção. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? Vocês estão andando comigo há 2 anos, vocês ainda não compreenderam, vocês ainda não perceberam, o coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram, quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam os apóstolos. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E Jesus lhes disse: vocês ainda não entendem. Gente, depois de tanto tempo seguindo Jesus, esses apóstolos continuavam cegos. Tanto é verdade que Jesus pergunta: vocês ainda não compreendem? Marcos 8,17. O coração de vocês ainda está duro? Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês não conseguem se lembrar do que eu fiz, do que eu falei, do que eu ensinei. Vocês não entendem. E aí, na narrativa, antes de Marcos narrar o que a gente leu em Mateus 16, e o que nós lemos em Mateus 16? Nós lemos Jesus lá em Cesareia de Filipe, perguntando aos discípulos quem a multidão dizia que era Jesus, e depois ele torna a pergunta pessoal e diz: quem vocês dizem que eu sou? Então Marcos, antes de narrar o interrogatório de Jesus, sabe qual é a narrativa que Marcos coloca entre esse texto onde Jesus fala: vocês não entendem, e entre a pergunta: o que vocês dizem que eu sou? O texto que ele coloca aqui no meio é a cura de um cego em Betsaida. Por que essa cura? Se interpondo a essa bronca de Jesus: vocês ainda não entendem? E a pergunta de Jesus: que dizem as multidões sobre quem eu sou? Que diz vocês sobre quem eu sou? Então Jesus e Pedro narrando, pregando, Marcos escrevendo, coloca esse milagre, a cura de um cego, para dizer o seguinte: há 2 anos andando comigo e vocês ainda são como esse cego de Betsaida. E é curioso porque esse cego, em Marcos 8, de 21 a 26, quando Jesus vai curá-lo, Jesus cura ele num processo. Jesus faz um primeiro toque, ele começa a enxergar, só que ele começa a enxergar homens como árvores andando. A cura está aqui interposta entre a bronca de Jesus e a pergunta de Jesus, porque Jesus queria deixar uma coisa bastante clara. Presta atenção aqui agora. Não é tanto o tempo de igreja que determina a genuinidade da fé de alguém. Esses discípulos já estavam há 2 anos com Jesus, de forma intensa, dormindo, acordando do lado dele, comendo com ele, respirando o mesmo ar dele, ouvindo tudo que ele dizia, orando com ele, lendo a Bíblia com ele, aprendendo dos ensinos dele, há 2 anos, e esses homens ainda estavam cegos. Não é tempo de igreja que torna alguém genuinamente crente. Não é tempo de caminhada que define se alguém é ou não genuinamente convertido. Não é o fato de estar no grupo, não é o fato de estar no hall de membros que torna alguém salvo. Judas constava no hall de membros dos apóstolos, e era um pagão perdido que traiu o Senhor Jesus Cristo.
Quando Jesus dá a bronca nos discípulos em Marcos 8, 21, vocês ainda não entendem. E quando ele faz a pergunta aos discípulos, lá em Marcos 8, a partir do verso 27, o que os outros dizem quem eu sou? O que vocês dizem sobre mim? Jesus faz esse milagre, Jesus cura esse cego para dizer, vocês são cegos. Queridos, muitos de nós estão há tanto tempo na jornada, muitos de nós já aprenderam o vocabulário evangélico, ou batisteriano, já aprenderam as regras parlamentares, mas ainda não entenderam quem é Jesus. Estão totalmente cegos em processo de cura, ainda não enxergaram claramente, estão enxergando homens como árvores andando. É por isso que Pedro e os discípulos precisavam responder a pergunta sobre quem é Jesus. Nós também temos que responder a essa pergunta a todo instante, a todo tempo. A confissão de fé era indispensável para aqueles discípulos, da mesma forma que ela é indispensável para nós hoje. Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta. Por que é importante a confissão de fé? Em primeiro lugar, confissão de fé exalta a Jesus Cristo. A nossa confissão de fé exalta a Jesus Cristo. Olha o que diz Mateus 16, volte lá para Mateus 16, no versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Lembra que na jornada Jesus tinha acabado de dar uma bronca neles, vocês ainda não entendem? Tem olhos mas não veem, ouvidos mas não ouvem. Eu estou falando de coisas sérias, profundas, de maldade dos homens que permeia o coração das pessoas. Estou falando de ensinos errados que permeiam a vida dos outros, e vocês estão preocupados, se esqueceram de trazer pão. Aí Jesus, como que parecendo que mudou de assunto, mas não mudou, chega a Cesareia de Filipe e pergunta aos discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Irmãos, tudo que está registrado nas Escrituras tem um propósito. Nada aqui está escrito para encher linguiça. Nada aqui é por acaso. Por que Jesus faz a pergunta que fez no local chamado Cesareia de Filipe? Por que Cesareia de Filipe? Cesareia de Filipe era o local da antiga cidade de Panéias. Panéias é derivado do nome de um deus grego chamado Pan. Pan. Na mitologia grega, o deus Pan é o deus dos bosques, o deus dos campos, o deus dos rebanhos e dos pastores. E os historiadores nos contam que se dizia que Pan residia em grutas e vagava pelos vales e pelas montanhas, olha só, caçando ou dançando com as ninfas. Quem eram as ninfas? Espíritos naturais femininos. Essa era a crença pagã daquele povo. E uma caverna de pedra calcária existia lá em Pan. E dentro dessa caverna calcária existia um altar que foi dedicado ao deus Pan, deus esse que era adorado pelos sírio-fenícios. É nesse lugar que Jesus vira para eles e pergunta, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Essa cidade de Panéias, na época de Herodes o Grande, teve seu nome mudado para Cesareia de Filipe. E Herodes o Grande construiu lá na cidade de Cesareia, a antiga Panéia, um templo dedicado a César Augusto. O templo ficava próximo à gruta de Pan.
Agora pensa comigo, nessa área totalmente dedicada ao paganismo, repleta de associações pagãs, tanto para Jesus quanto para os discípulos. Esse era o cenário perfeito para os discípulos confessarem que nem Pan, nem César Augusto, mas Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Em Cesareia de Filipe, porque Jesus gostaria ou queria que os discípulos confessassem quem Ele era naquele lugar pagão, porque a confissão de fé exalta Jesus Cristo aonde nós entramos. Ele é Senhor de Cesareia, não é Pan. Ele é dono de cada palmo da cidade ou antiga cidade de Paneia, não é César Augusto. Ele é Senhor do universo, e os discípulos, quando chegam a Cesareia de Filipe, precisam responder a pergunta: o que os outros dizem que o Filho do Homem é? Ou quem vocês dizem que o Filho do Homem é? Jesus está dizendo: confessem o meu nome, acima do que dizem sobre Pan, acima do que dizem sobre César Augusto, e assim vocês estarão exaltando o meu nome. Outro fato curioso, na narrativa que a gente acabou de ler, Jesus começa perguntando o que os outros estão dizendo sobre ele. Não é isso que está dito no verso 13? Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? É só no versículo 15, 2 versos adiante, que Jesus vai perguntar: o que vocês, quem vocês dizem que eu sou? Então a outra pergunta que a gente tem que fazer é: por que Jesus quis saber dos outros primeiro? Aliás, por que Jesus está fazendo essa pergunta? Jesus não precisava indagar as pessoas, porque conforme diz o Evangelho de João, Jesus conhecia todo mundo, e Jesus não precisava que lhe falassem a respeito dos corações das pessoas. João 2, 24 e 25. Então, se Jesus conhecia, e se Jesus sabia o que os outros diziam, se Jesus conhecia, e se Jesus sabia o que os apóstolos sabiam ou pensavam, por que ele pergunta sobre o que os outros dizem acerca dele? E por que ele indaga sobre o que os discípulos pensam sobre ele? Sabe por quê? Porque Jesus, na verdade, ele está oferecendo aos discípulos a oportunidade de confessar quem ele é. Jesus quer que os discípulos confessem quem Jesus é, em contraste com o que os outros acreditam. Por isso que ele começa perguntando primeiro: o que os outros dizem quem eu sou? Porque Jesus quer a confissão de fé dos discípulos em contraste com o que a multidão diz. Jesus quer que a confissão de fé de cada um de nós cristãos, Jesus quer que a confissão de fé da igreja se contraponha à confissão de fé equivocada da multidão que nos cerca. Jesus quer confrontar, Jesus quer contrastar a confissão de fé dos discípulos, e não somente isso, Jesus quer que a confissão de fé dos discípulos confronte também a idolatria e o paganismo de Cesareia de Filipe. Jesus é perfeito, irmãos. Por que em Cesareia de Filipe? Porque Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Por que ele pergunta primeiro aos discípulos sobre a multidão? Porque a confissão de fé dos discípulos tem que contrastar a confissão de fé equivocada da multidão. Michael Card, escrevendo sobre a vida de Pedro, ele diz assim: a pergunta do Senhor deve ser encarada como a concessão de uma chance de dar o passo seguinte na fé e no entendimento de sua real identidade. Jesus está concedendo aos discípulos a chance de dar o passo seguinte na fé. Que passo é esse?
confissão de fé do crente, contrastando, confrontando a confissão de fé equivocada das multidões. A confissão de fé do crente, dizendo que o Senhor é Senhor sobre todos os deuses, sobre todas as coisas. Quem crê deve confessar publicamente a sua fé em Cristo Jesus. É o que está dito em Mateus 10:32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Irmãos, a lição é clara: Cristo quer ser exaltado pela nossa confissão de fé, seja em que lugar for, seja diante de quem for. Nossa confissão de fé deve sobressaltar aos ídolos, deve corrigir aos erros da nossa geração. Por que confissão de fé? Porque confissão de fé exalta a Jesus Cristo. Em segundo lugar, por que confissão de fé? Porque confissão de fé expõe os falsos ensinos. Confissão de fé expõe os falsos ensinos. Veja a resposta que os discípulos dão à primeira pergunta de Jesus. A resposta que os discípulos dão revela qual era a crença popular nos dias de Jesus, a respeito de quem era Jesus. Mateus 16:13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Olha que resposta. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, e ainda outros falam que é Jeremias ou um dos profetas. Gente, é interessante porque quando Jesus faz a pergunta, ele já deu a resposta. O que os outros dizem sobre quem é o Filho do Homem? A resposta está clara. A resposta está implícita na pergunta. Ou seja, Jesus poderia simplesmente ter perguntado assim: quem os outros dizem que eu sou? Mas Jesus já dá a resposta: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? A resposta é simples: Cristo é o Filho do Homem. Mas não, uns dizem que ele é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias. Antes de nós examinarmos o que essas pessoas queriam dizer com as respostas, vale ressaltar que Jesus, a expressão que ele mais gostava de usar para se autodescrever era essa: Filho do Homem. Filho do Homem. Por que Filho do Homem? Abra em Daniel no capítulo 7, versículo 13. Daniel 7:13. Uma visão no livro do profeta Daniel revela para nós de onde Jesus tirou a expressão Filho do Homem. E por que Jesus gostava de se autodescrever Filho do Homem? E por que se a multidão tivesse dito que Jesus era o Filho do Homem, por que eles teriam acertado na resposta? Daniel 7:13. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem. Por que semelhante? Porque você não sabe se ele era humano ou divino. Então Jesus gosta dessa expressão filho de homem, ou filho do homem, porque essa expressão define quem ele é encarnado. Ele é 100% homem, ele é 100% Deus. Quando na visão Daniel vê alguém semelhante a um filho de homem, ele está dizendo isso porque ele não sabia distinguir. Se ele soubesse que era um homem, ele teria dito: eu vi alguém semelhante a um homem.
Ou se fosse um anjo, um ser celestial, ele teria dito: eu vi alguém semelhante a um anjo, a um ser celestial. Não, mas ele diz: eu vi alguém semelhante a um filho de homem. Eu não sei se ele é Deus ou se ele é homem. E Jesus está dizendo: eu sou o filho do homem, porque eu encarnado sou 100% homem, sem pecado, e 100% Deus. Mas a expressão diz mais, continue lendo Daniel 7. Alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens dos céus. Irmãos, alguém que vem como as nuvens, alguém que vem do céu, é alguém santo, separado, distinto da criação, alguém que não tem mancha, que não tem sujeira, é alguém separado de tudo e de todos, sem pecado, é um Deus santo. E o texto em Daniel continua: ele recebeu autoridade, ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Lá no versículo 14, no final diz: seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. O Filho do Homem é soberano, ele julga, ele está acima de César Augusto, ele está acima do Deus Pan, ele está acima de tudo e de todos, ele é absolutamente soberano, tudo está nas mãos dele. E esse homem, Filho do Homem, ele é digno de ser adorado, porque o verso 14 diz que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Então por que Jesus gosta da expressão Filho do Homem para se autodescrever? Por quê? Porque essa expressão revela que ele é Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus. Ele é santo, ele é soberano, ele é digno de ser adorado. E a pergunta que Jesus faz é essa: será que era dessa forma que as multidões definiam ele? Irmãos, essa pergunta é legítima ainda hoje. Será que é dessa forma que os crentes hoje, século 21, definem Jesus? Como é que você define Jesus? Você define Jesus simplesmente como um homem moralmente aceitável, cujos ensinos merecem ser ouvidos? Mas não, Deus ele não é. Muita gente pensa assim. Muita gente olha para Jesus e não vê em Jesus a santidade de Deus. Muita gente na prática não crê na soberania de Deus, controlando tudo, todos, controlando o seu destino, controlando os seus negócios, controlando os seus relacionamentos, controlando as tragédias que caem sobre nós. A maioria de nós não acredita que Deus em Cristo, que Jesus Cristo recebeu autoridade, glória e reino, e que Ele domina a ONU, o Brasil, os Estados Unidos, os 4 cantos dessa terra. Tudo está debaixo dos seus pés. E sabe qual é a consequência de quem não crê na soberania de Deus? Vive dando jeitinho. Vive dando jeitinho nas coisas. Dá jeitinho porque quer dar uma ajuda para Deus. E vem Jesus e diz: eu sou o Filho do Homem. Mas o que o povo aí fora diz que eu sou? Eu sou o Filho do Homem, eu sou Deus encarnado, eu sou um Deus santo, eu não habito com pecado. Irmãos, eu já soube de igreja onde jovens sentavam na galeria e ficavam mandando um para o outro por WhatsApp, filme pornográfico. Será que a gente tem consciência de que Deus é... Aliás, filme pornográfico não deve ser compartilhado hora nenhuma. Quanto mais na galeria de uma igreja, no momento de um culto. Será que você está crendo que Jesus é santo? Ele que você diz morar no seu coração. Você crê que Ele é como que vem com as nuvens dos céus? Ele é santo, Ele é soberano sobre a sua vida. Ele é digno da sua adoração, mais do que a adoração que você presta ao seu dinheiro, ao seu prestígio, às suas coisas, ao seu corpo.
Está vendo como essa pergunta de Jesus é penetrante, ela incomoda. Quem diz os outros? Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Será que o mundo entende que Jesus é 100% homem, 100% Deus, santo, soberano, digno de adoração? Com certeza não, porque olha a resposta que os apóstolos dão, e é a mesma resposta que o mundo ainda dá sobre quem é Jesus. Quando se fala em Jesus entre as pessoas, geralmente nós observamos as seguintes reações. Primeiro, alguns dizem que é João Batista. A resposta foi essa: alguns dizem que o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor é João Batista, uma reencarnação de João Batista. Aliás, Herodes cria assim, Mateus 14, versículo 1. Herodes cria, e provavelmente muitos com ele, especialmente os seus soldados e súditos, criam que Jesus era uma espécie de reaparição de João Batista, de reencarnação, de ressurreição pagã. Então muita gente transformou Jesus numa entidade pagã. Outros transformaram Jesus numa imitação, porque outros dizem que ele é Elias, ou apenas uma possibilidade legítima. Outros dizem que Jesus é um plágio, é uma imitação do profetismo dos dias de Elias, uma crença religiosa tão válida como qualquer outra. Muita gente encara o cristianismo assim. Muita gente encara o Cristo como mais um líder religioso dentre tantos, mais uma expressão legítima de fé e de religiosidade como outra qualquer. E outros reduzem Jesus, porque dizem que ele é Jeremias ou um dos profetas. Ou seja, reduzem Jesus a um mero profeta moral, a um mero professor de boa moral e de bons costumes. Alguém com o mesmo espírito dos profetas, um bom professor, mas Deus não. Ele é tão bom quanto Gandhi foi bom, Buda foi bom, Maomé foi bom, Chico Xavier foi bom, é tão bom quanto todos esses. Ele é um dos profetas, ele é dessa linhagem. Irmãos, a crença e o imaginário popular, sem a graça reveladora de Deus, não consegue ver o todo, não enxerga a verdade plena de quem é Jesus. Eles transformam Jesus numa superstição, eles dizem que Jesus é uma imitação religiosa de religiões milenares, seculares, de muito antes de Cristo. Eles dizem que Jesus é apenas um mestre, um guru, como tantos outros. Lamentável, porque Jesus na verdade é o Filho do Homem. É verdade que a própria Bíblia compara Jesus a João Batista, eu sei disso, mas quando a Bíblia compara Jesus a João Batista, ela está comparando Jesus a João Batista para destacar a forma misteriosa como João Batista nasceu, e a maneira da pregação de João Batista, que sempre convocava pecadores ao arrependimento. Então, quando a Bíblia compara Jesus com João Batista, é para comparar esse mistério do nascimento, é para comparar a forma contundente da pregação. Quando a Bíblia também fala que Cristo é semelhante a Elias, é para destacar o tom confrontador da pregação de Jesus. Assim como Elias confrontava os reis de Israel, o estabelecimento político dos dias dele, Jesus é alguém que pregou confrontando. E quando comparam Jesus a Jeremias ou a um dos profetas, eles querem ressaltar a compaixão. Assim como Jeremias chorou pelos pecados de Israel, Jesus chorou pelos pecados do Israel de seus dias. Confissão de fé de nós crentes serve para expor os falsos ensinos. O Cristo no qual nós cremos é o Filho do Homem, 100% homem, 100% Deus, santo, não habita com pecado,
soberano, Senhor das nossas vidas. Ele sabe e tem nas suas mãos o controle quando a gente perde alguém que ama de forma trágica. Ele sabe e tem em suas mãos, sob controle, quando a gente perde um emprego, quando a gente tem que dissolver um noivado. O Senhor é soberano, é digno de adoração. E a última pergunta: por que confissão de fé? Confissão de fé, em terceiro lugar, edifica a igreja. Nós vimos que confissão de fé, ela é adoração porque exalta a Cristo. Vimos que confissão de fé é apologética porque expõe os falsos ensinos. Mas vimos que confissão de fé é absolutamente necessário, pois ela edifica a igreja. Então veja isso comigo em 3 passos rápidos. Primeiro, olha o que acontece em Mateus 16, a partir do verso 15. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Tu és o Messias, o ungido de Deus. A expressão Cristo significa Messias, ungido de Deus. Tu és o prometido de Deus, Tu és aquele prometido que viria para salvar o povo dos seus pecados. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Muito bem, Simão, passou no teste, gente boa você. Não, respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Sabe por quê? Porque isso que você confessou não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Irmãos, o que nós aprendemos aqui é que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso é dom de Deus. Sabe por que Pedro confessou corretamente: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? Não foi porque ele teve mais discernimento que os outros. O dia em que eu e você chegarmos no céu, e se porventura o Senhor Jesus nos fizer a seguinte pergunta: por que você não vai entrar no céu? Ou por que você quer entrar no céu? Sabe qual é a resposta correta? Porque o Senhor me salvou. O Senhor se revelou a mim. O Senhor me fez nascer de novo. O Senhor iniciou em mim um desejo de te querer. O Senhor provocou em mim fé. E eu criei. O Senhor não me deixou entregue aos meus próprios pecados. O Senhor não me deixou entregue à carne ou sangue, porque se eu tivesse ficado entregue à carne ou sangue, eu jamais teria chegado à conclusão de que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor se revelou a mim. Se você é salvo, cristão, se você crê, isso não vem de você. Isso vem de Deus, é dom, é graça soberana de Deus. Confissão de fé edifica a igreja, porque a gente aprende que a fé que nós professamos é de Deus. Deus produz em nós, Deus mantém em nós. Quer uma prova? Nós vamos ver o texto, Deus permitindo adiante, não hoje, noutra ocasião. Quando Pedro fica entregue a ele mesmo, a sua própria carne ou sangue, sabe o que ele faz? O Senhor Jesus começa a falar da cruz, que ele tinha que ser crucificado, e Pedro fala: não, para com isso, Senhor, nem pense nisso. E aí Jesus vira e fala assim: afasta-te de mim, Satanás. Irmãos, quando a gente fica entregues a nós mesmos, nós estamos sujeitos à nossa carne e sangue, às influências demoníacas, e a gente tropeça e cai. Confissão de fé é fruto de um Deus gracioso que entrou no seu coração e revelou a você que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Segundo lugar, a igreja de Cristo, ela é edificada sobre o ensino dos apóstolos, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha o que diz Mateus 16, 18. Pedro, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, o texto não pode estar dizendo que Pedro foi sobre Pedro, a pessoa de Pedro, que a igreja foi edificada. Não pode ser assim. Até porque daqui a pouquinho, se você continua lendo Mateus 16, você vai ver Jesus dizendo: afasta de mim, Satanás. Ao que Jesus está se referindo aqui? Aliás, sabe o que Pedro diz? 1 de Pedro 2, 4 e 8. Pedro diz que nós, os crentes, somos pedras vivas na edificação da igreja, que é uma casa espiritual. Então o que Jesus quer dizer quando ele diz: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja? Jesus está dizendo que a igreja dele, afinal de contas, a pedra angular não é Pedro. Quem é a pedra angular, a pedra fundamental da igreja? Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Então nós somos edificados sobre Cristo, crente a crente, tijolo a tijolo, quando nós nos associamos a Cristo, através da pregação dos apóstolos. Efésios 2, 20 e 21, Apocalipse 21 e 14, vai dizer para nós que a igreja, ela foi toda edificada sobre o ensino dos profetas e dos apóstolos. A igreja é edificada a partir de homens e mulheres que, como Pedro, um dia confessaram fé em Jesus. A fé que os apóstolos revelaram, a fé que os apóstolos registraram nas Escrituras. E toda vez que eu e você confessamos a fé apostólica, nós somos um tijolo a mais nesse edifício, nessa casa espiritual que é a igreja. A igreja de Cristo é edificada, é construída com crentes que fundamentam a vida deles nos ensinos da Bíblia, que é fruto do labor ministerial dos apóstolos. Todo mundo que tenta edificar fundamento diferente desse se torna pedra de tropeço. Se torna pedra de tropeço. A igreja é edificada sobre a confissão de fé dos apóstolos, conforme escrito nas Escrituras Sagradas. Terceira observação e última: a igreja de Cristo será vitoriosa pela pregação do Evangelho e a manutenção da sua pureza. Mateus 16, 18. Eu lhe digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre a profissão de fé em consonância com o ensino apostólico. A verdadeira igreja nasce da palavra, da pregação da palavra, do cumprimento da palavra. Não é a igreja que define a palavra, é a palavra que define a igreja. E Mateus 16, 18, e as portas do inferno não poderão prevalecer, não poderão vencer. O que quer dizer isso? A igreja avançando e o inferno tentando parar a igreja. Tentando parar a igreja como? Perseguição, matando os cristãos. Assim como a perseguição foi cruel nos dias dos apóstolos, e hoje é cruel em países muçulmanos ou onde está fechado para o Evangelho, a perseguição será ainda muito mais cruel no final dos tempos. Mas a morte, o inferno, o Hades não vão parar a igreja vai continuar marchando e ganhando almas para Jesus. Como? E aí Jesus diz: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que quer dizer isso? Eu vou dar à igreja o Evangelho. Quando a igreja prega o Evangelho, ela abre o reino dos céus.
Os fariseus, ensinando mentira, eles fechavam, eles trancavam as portas do reino para as pessoas. Mas quando o evangelho é pregado biblicamente, de forma pura e simples, no poder do Espírito, esse evangelho abre as portas do reino. Tanto é assim que você lê Atos capítulo 2, Atos capítulo 8, Atos capítulo 10, é Pedro pregando em Jerusalém, Judeia e Samaria, e aí a partir de Paulo ele prega o evangelho até os confins da terra, do jeito que Jesus disse que teria que ser. O evangelho abre as portas do reino. Então, se você quer entrar no reino de Deus, o que você precisa fazer é crer no evangelho. E aí vem outra parte: o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que para a igreja prevalecer, além dela ter que pregar o evangelho para abrir as portas do reino, a igreja tem que praticar disciplina na vida de homens e mulheres que se dizem crentes, membros da igreja, mas vivem como pagãos. Jesus diz em Mateus 18, que aquilo que ligarmos na terra terá sido ligado no céu, e desligado na terra terá sido desligado no céu. A disciplina da igreja é algo que o cristianismo sempre levou a sério, mas nos últimos tempos a gente não leva em conta. Por exemplo, 2 Coríntios 2, de 5 a 11, Paulo diz que estava na hora da igreja receber de volta um irmão que havia sido desligado por disciplina, mas que agora estava arrependido e voltava arrependido. E aí Paulo, como que dizendo, ligue-o de volta. 2 Coríntios 2, de 5 a 11. Mas em 1 Coríntios 5, de 1 a 5, Paulo diz: desliga esse homem, ele está em pecado, aberto, não se arrepende, desliga esse homem. E quando nós lemos, por exemplo, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, no capítulo 8, quando fala da igreja, fala que as igrejas neotestamentárias são autônomas, têm governo democrático, praticam a disciplina. Praticam a disciplina. Então, a confissão de fé, ela edifica a igreja. A fé nos é dada em Cristo, é dom de Deus. A igreja é edificada pelo ensino dos apóstolos. A igreja, ela abre as portas do reino pregando o evangelho, e ela, mantendo a sua pureza, vai prevalecendo. E eu concluo te fazendo uma pergunta: quem é Jesus para você? A resposta de Jesus não pode ser evasiva, ou a resposta para a pergunta dele. A resposta que você tem que dar, ela deve confrontar a cultura que te cerca. Porque se a sua resposta sobre quem é Jesus é uma resposta em que todo mundo acredita, as chances são de que você é mais um da multidão. Mas se você é daqueles que crê que Ele é Filho do Deus vivo, Filho do homem, 100% homem, 100% Deus, soberano, santo, digno de louvor e único digno de louvor, se você o confessa diante dos homens, Ele vai confessar você diante do Pai que está nos céus. Então eu quero te lançar 3 desafios, com base no que a gente ouviu. Em primeiro lugar, você precisa se filiar a uma igreja de Cristo, pelo batismo. Em primeiro lugar, você confessa a Jesus Cristo, você o recebe no seu coração como Senhor e Salvador. Você diz como Pedro: tu és o Cristo, o Messias, o prometido, o que viria salvar o povo de Deus dos seus pecados. Tu és o Filho do Deus vivo. E quando você confessa e crê, o Espírito de Deus te insere no corpo de Cristo. E aí vem o segundo passo. Você precisa se submeter a uma igreja que se fundamenta nos ensinos dos apóstolos.
Uma igreja que prega o Evangelho, que ensina o Evangelho, que administra o Evangelho. E a pública profissão de fé de todo aquele que crê, sabe qual é? É o batismo. Foi o próprio Jesus que instituiu. O batismo não é uma cerimônia vazia da igreja. Batismo é a forma pública de alguém dizer: eu morri e fui sepultado para a minha velha vida. E aí você mergulha nas águas. Mas eu pela fé nasci e ressuscitei para uma novidade de vida. Você precisa crer e confessar Jesus, você precisa se inserir numa igreja, e em terceiro lugar, você precisa se submeter à prestação de contas de uma igreja. Isso significa que você tem que levar a sério o que Jesus disse que a igreja é. É aquela que liga ou desliga, conforme o seu andar cristão. Então não é essa de expulsão da igreja, de excomunhão, é disciplina. Então você precisa de uma igreja onde você presta contas do seu andar, do seu caminhar, do seu viver, onde irmãos que te amam, ajudam você em oração, caminha com você. Essa é a igreja do Novo Testamento. Então hoje à noite eu te digo: confesse a Cristo, filie-se a uma igreja e se submeta à sua ministração. Confissão de fé nesse sentido vai moldar seu caráter, vai transformar você. Feche seus olhos, por favor, e ore agora silenciosamente. Peça que o Espírito de Deus sonde o seu coração e responda agora a você mesmo, diante de Deus: quem é Jesus para você? É um João Batista? É um Elias? É um Jeremias, um dos profetas? Quem é? Ou ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Senhor da sua vida? Se Ele é o seu Senhor, você precisa professá-lo publicamente, pelo batismo. Então se há alguém hoje à noite que confessa a Cristo, levante-se, eu quero orar por você. Alguém assim?